Vamos agora corrigir a questão de número 2. A dignidade da pessoa humana é, letra A, uma garantia da República Federativa do Brasil. Letra B, um princípio da República Federativa do Brasil. Letra C, um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Letra D, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Letra E, um poder da República Federativa do Brasil. A alternativa correta é a letra D, de dado. A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Prezados concurseiros, aqui vai uma dica para vocês. Uma dica muito importante que fará uma grande diferença positiva nas suas provas. A Constituição Federal de 88, nos artigos 1º ao 4º, ela aborda os chamados princípios fundamentais. No artigo 1º, nós temos os fundamentos da República Federativa do Brasil. No artigo 2º, nós temos a separação ou divisão funcional do poder. No artigo 3º, nós temos exatamente os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E no artigo 4º, os princípios que regem o nosso país nas relações internacionais. É muito comum, mas é muito comum mesmo, não cai, despenque em concursos públicos, a seguinte questão. O examinador, ele mistura, ele tenta confundir os candidatos no que diz respeito aos fundamentos, aos objetivos fundamentais e aos princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Porém, com as dicas que nós traremos para vocês, vocês nunca mais errarão essa questão. Todavia, antes de chegar propriamente à dica que eu prometi, eu quero explicar para vocês, ainda que de modo rápido, o conteúdo do artigo 1º da Constituição Federal. Diz ele: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Comecemos então com a palavra República. O que significa República? República diz respeito à forma de governo. República diz respeito à forma de governo adotada no nosso país. Estudar as formas de governo significa estudar a relação, como que se relacionam, como que interagem o povo e os seus representantes. O povo e o detentor do poder. No Brasil, essa relação ela é republicana. A forma de governo é republicana. Ou seja, pode não parecer, mas o poder é nosso. Todo poder emana do povo, já diz o parágrafo único do artigo 1º. O titular do poder é sempre, sem exceção, o povo. A nossa república, ela é federativa. A palavra federação diz respeito à forma de Estado. A palavra federação diz respeito à forma de Estado. O Estado brasileiro é um Estado federado, ou seja, ele é composto por entes federativos autônomos. Fica aqui a dica. Os entes federativos que compõem o nosso Estado, eles são autônomos. Tem auto-organização, por exemplo, os estados possuem constituições estaduais, assim como os municípios possuem leis orgânicas, o que também acontece no Distrito Federal. Então, o nosso Estado é um Estado federado, ele é formado por entes federativos, Estados-membros, 26, municípios, aproximadamente 5.500, e o Distrito Federal. Os estados possuem constituições estaduais próprias, e os municípios e o Distrito Federal possuem as suas leis orgânicas. Mais uma explicação que se faz necessária. As formas de Estado dizem respeito à divisão territorial do poder. Ou seja, no Estado, aqui no sentido de país, como que fica a divisão do poder no seu território? Já vimos que o Brasil adota a forma federativa.
dentro do território nacional, dentro do nosso território, a divisão do poder se dá entre os entes federativos. Lembrando que para fins de concurso prevalece em larga escala a ideia de que os municípios são sim entes federativos. Temos opiniões em contrário, temos autores que dizem que não, mas prevalece para fins de concurso que municípios são sim entes federativos. Uma das explicações é a da possibilidade de que municípios editem suas próprias leis orgânicas. Vale aqui lembrar que estados, Distrito Federal e municípios são entes federativos que compõem a República Federativa do Brasil. Essa é a composição de nossa República Federativa. Entretanto, o artigo 18 da Constituição Federal, que trata da organização político-administrativa, o artigo 18 prevê também como ente federativo a União. Não podemos esquecer que a composição diz respeito a estados, municípios e Distrito Federal, mas a organização político-administrativa inclui também o ente federativo União. E por fim, encerrando a explicação acerca da forma federativa, tenho que consignar também que nós temos 27 UFs, 27 unidades federativas no nosso Estado Federado, que são os 26 Estados-membros, mais o Distrito Federal. E agora sim, encerrando essa questão relativa à forma federativa de Estado, me arrisco, ouso a dizer que o constituinte originário, ele cometeu um pleonasmo. Como assim? Ele fala que o nosso país é formado por uma união inseparável, por uma união indissolúvel dos entes federativos que o compõem. Prezados concurseiros, se a forma de Estado adotada é a forma federativa, por óbvio, a união é indissolúvel. É implícito, é intrínseco a uma federação que os entes federativos que a compõem não podem deles se separar para criar um novo Estado, não podem deles se separar para criar um novo país. Não se admite o chamado direito de secessão. Repito, não se admite o chamado direito de secessão. Por quê? Porque os entes federativos compõem a federação por meio de uma união indissolúvel. Ao contrário do que acontece, por exemplo, numa confederação, como na União Europeia, quando então os entes que a compõem, os entes que formam a confederação, podem a qualquer momento dela se separar, dela se desmembrar. Na federação não. Na federação, no Estado Federado, não se admite o direito de secessão. Vamos prosseguir. O artigo 1º, além de trazer a forma de governo e a forma de Estado, esta última confirmada pela expressão união indissolúvel dos entes federativos que a compõem, também diz que o Brasil é um Estado democrático de direito. Estado democrático significa que, partindo da premissa de que todo o poder emana do povo, de que o povo é sempre o titular do poder no Brasil, esse poder tem que ser exercido ou de forma direta pelo povo, ou de forma indireta por meio de seus representantes, de modo que prevaleça a vontade da maioria. Mas além disso, não basta sabermos que prevalece a vontade da maioria, é preciso respeitar as minorias. Daí a ideia de pluralismo político, daí a ideia de convivência harmônica de ideais diferentes, a qual nós veremos daqui a pouco. Estado de Direito significa, como nós já vimos na correção de uma questão, Estado de Direito significa que o povo, ele não fica rendido, ele não fica submetido ao livre-arbítrio, ao bel prazer do detentor do poder. Quem cria direitos, quem impõe deveres é a lei, por meio da premissa, por meio do princípio da legalidade.
Só a lei cria direitos, só a lei impõe deveres. De modo que, por meio da lei, por meio da previsão legal das condutas humanas, evitam-se abusos, evita-se a figura do déspota, do tirano. Lembrando que é muito importante saber, principalmente para fins de provas de concursos públicos, que o nosso Estado, ele não é simplesmente democrático, nem tão somente um Estado de direito. O Estado ideal é o previsto no artigo 1º da Constituição Federal. O nosso Estado, ele é, ao mesmo tempo, concretamente, materialmente, pragmaticamente, ele é, ao mesmo tempo, um Estado democrático de direito. Ele é, ao mesmo tempo, um Estado democrático e um Estado de direito. Isso é muito importante em provas de concurso. Essa ideia de que é preciso respeitar a democracia e respeitar a lei ao mesmo tempo, ela é muito solicitada em concursos. Então eu repito, o nosso Estado, ele é um Estado democrático e de direito. Vamos agora estudar os fundamentos da República Federativa do Brasil. Vamos agora estudar os fundamentos da República Federativa do Brasil. A doutrina costuma classificar os fundamentos da República Federativa do Brasil como sendo comandos-regras. E o que seriam, então, esses tais comandos-regras? Vai aqui uma dica. Os fundamentos da República Federativa do Brasil são características fundamentais, são qualidades essenciais sem as quais o nosso Estado, o nosso país, não poderia existir numa conjuntura atual. São eles: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. São características, são valores sem os quais, eu repito, por sua essencialidade, o Brasil não poderia sem eles existir. Primeiro, a soberania. A soberania que pode ser resumida como a independência no cenário internacional. O nosso país, ele não pode ficar adstrito a interferências externas de outros países, por exemplo, interferências norte-americanas, interferências venezuelanas, ou até mesmo interferências de revistas, de jornais, como aconteceu recentemente a publicação numa revista norte-americana sugerindo que a nossa presidente Dilma demitisse um ministro de Estado. Aceitar, baixando a cabeça, esse tipo de sugestão seria uma afronta à soberania do nosso Estado, por exemplo. O segundo fundamento é o fundamento da cidadania, que pode ser resumido, ou seja, de uma forma enxuta, pode ser entendido como a possibilidade que tem a pessoa, o indivíduo, de participar da formação da vontade política do Estado. Em outras palavras, cidadania num sentido enxuto, cidadania num sentido estrito, é a possibilidade de votar e de ser votado. Lembro aqui vocês, prezados concurseiros, que dependendo do concurso, o conceito de cidadania exigido é um conceito mais amplo, com mais características. Aqui nesse momento, serve para nós essa ideia estrita, essa ideia enxuta, de que cidadania é a possibilidade de votar e de ser votado, de participar da formação da vontade política do Estado. A dignidade da pessoa humana, na verdade, ela é o grande vetor de todo o nosso ordenamento jurídico. Se é verdade que a Constituição Federal é considerada a nossa nave-mãe, embora não estejamos no Big Brother, embora a Constituição ela seja a bússola norteadora, eu posso dizer, sem medo de errar, que a célula máter, a pedra fundamental de todo o nosso ordenamento jurídico, inclusive da própria Constituição Federal, é a dignidade da pessoa humana. Porque jamais o intérprete, o legislador, o jurista, o aplicador da norma pode deixar de amparar a dignidade da pessoa humana. Por isso que ela é considerada um metaprincípio, um supraprincípio do direito. Nós temos também como fundamento da República Federativa do Brasil os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
De fato, o trabalho, ele engrandece, ele enobrece a alma. E é por meio do trabalho, que a pessoa garante os meios de subsistência digna, é por meio dele que o Estado como um todo, que a sociedade, que o Estado como um todo se desenvolvem, crescem. A livre iniciativa pode ser resumida como a possibilidade que tem cada indivíduo de participar do mercado, de se inserir no mercado, explorando atividades que gerem lucro. Ou seja, pode o indivíduo explorar a atividade econômica, sendo a intervenção do Estado nesse setor excepcional, pelo menos na teoria. E por fim, nós temos o pluralismo político. O pluralismo político significa a convivência harmônica, respeitosa de ideais diferentes. Significa que, como vivemos numa democracia, prevalece sim a vontade da maioria, mas as minorias devem ser respeitadas, devem ser inseridas, devem ter o direito de opinar. Posso aqui dar como exemplo a liberdade religiosa. O Brasil é um país leigo, laico ou não confessional. O Brasil é um país leigo, laico ou não confessional, ou seja, o Brasil não tem religião oficial. Isso em virtude do pluralismo político, dessa convivência harmônica de ideais diferentes. Lembrando aqui que a pluralidade partidária, essa possibilidade de existência de diferentes partidos políticos que existe no Brasil, ela é apenas um exemplo, ela é apenas uma espécie do gênero pluralismo político. Ou seja, pluralismo político e pluralidade partidária, elas não têm necessariamente, obrigatoriamente, o mesmo significado. O pluralismo político, ele abrange a pluralidade partidária. Então, a existência de aproximadamente 25 partidos políticos no nosso país, ela deriva da pluralidade partidária, que por sua vez é um exemplo do pluralismo político. Aqui vai para você, meu prezado concurseiro, uma dica que eu aprendi com dois amigos, Caju e Castanha. Eles me ensinaram a seguinte rima, preste muita atenção, para que nós jamais nos esqueçamos da liberdade religiosa e do pluralismo político. Prezados alunos, prezados concurseiros, darei uma dica para vocês, a qual eu aprendi com dois amigos, grandes juristas, fenomenais juristas, Caju e Castanha, isso mesmo, os repentistas. A dica para que nós não nos esqueçamos do pluralismo político e mais precisamente da liberdade religiosa no Brasil é essa, prestem atenção. O Brasil é um país livre, laico ou não confessional, ou seja, o Brasil não tem religião oficial. Maravilhoso, vou repetir. O Brasil é um país livre, laico ou não confessional, ou seja, o Brasil não tem religião oficial. Maravilhoso, não se esqueçam, o Brasil é um país leigo, laico ou não confessional, ou seja, o Brasil não tem religião oficial.